Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A Basílica da Natividade, em Belém, ela foi construída no século VI e depois ela foi remodelada pelos cruzados, aí já no século XII. E a estrutura foi construída sobre a caverna que a tradição cristã marca como local do nascimento de Jesus, em Belém. E a porta dessa basílica, eu nunca estive na Terra Santa, talvez algumas de vocês tenham estado, mas a porta originariamente era ampla, mas depois ela foi murada e ficou um vão muito baixo, cerca de 1,20 m de altura, obrigando quem entra a se abaixar, a se curvar para entrar. O motivo pelo qual se fez essa redução da porta era de ordem prática, era impedir que uma pessoa entrasse a cavalo, impedir uma invasão, um saque. Mas com o tempo, isso teve também uma conotação espiritual. Por quê? Porque para entrar no lugar onde Jesus nasceu, é preciso inclinar-se numa atitude de humildade, de reverência, de pequenez, fazer-se pequeno diante de Deus. Hoje nós vamos meditar numa porta estreita. Não é propriamente uma porta reduzida, mas uma porta estreita, que é nada mais, nada menos que a porta do céu. A porta do céu é estreita. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Nós vamos ouvir no próximo domingo, no Evangelho da Missa, Nosso Senhor vai nos colocar diante dessa porta do céu, que é uma porta que não é uma porta cômoda, não é que a gente entra como quem entra num desfile. A gente precisa se apertar, é uma porta estreita. E o contexto dessa comparação que Jesus faz se deu em função de uma pergunta. Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, ele ia ensinando nas aldeias, nas cidades por onde ele passava, e fizeram uma pergunta que parece uma pergunta mais motivada pela curiosidade. Alguém disse assim: Senhor, são poucos os que se salvam? Quanta gente vai para o céu? Qual que é a proporção de pessoas que se salvam e pessoas que perdem a salvação? E Jesus, mais do que responder a essa pergunta, que era uma pergunta curiosa, ele vai nos colocar diante das nossas verdadeiras responsabilidades. Por quê? Porque o importante não é pensar se são muitas ou poucas. O importante é que cada um de nós perceba que o único que interessa na nossa vida é a gente salvar. O único que interessa é ir para o céu. E é mais ou menos assim que Jesus responde. Disse: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Não é uma resposta direta, mas é uma resposta muito prática, para nós levarmos a nossa vida a sério. E meditando hoje nessa porta estreita, que não é uma coisa que nos assusta, não é que a gente tem medo, porque Deus vai ser muito rigoroso, mas Deus quer que a gente perceba a seriedade da vida. Nós não estamos de brincadeira. A nossa vida não é uma brincadeira. O Papa Bento XVI, quando ele ainda era cardeal, ele concedeu uma entrevista que depois foi publicada.
Em português, o título desse livro é A Fé em Crise. E ele dizia uma coisa que eu acho que é muito importante, tem muito a ver com essa porta estreita. Ele dizia assim: não nos devemos acomodar à mentalidade de tantos de hoje que pensam ser suficiente comportarem-se mais ou menos como se comporta a maioria, e necessariamente tudo andará bem. Não está certo esse raciocínio. Não, olha, vamos fazer o que faz todo mundo, se comportar como a média se comporta, e no fim, tudo vai dar certo. Tudo no final vai dar certo. Quer dizer, a porta é estreita. Assim como na Basílica da Natividade, se a gente não se fizer pequeno, a gente não entra. A gente precisa lembrar aquilo que Jesus Cristo disse: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino do céu. Uma pessoa altiva, uma pessoa muito cheia de si, uma pessoa que se faz grande pela soberba, não entra. E é por isso que a gente tem que considerar, não basta fazer o que faz a maioria, não basta a gente querer achar que se todo mundo faz isso, não pode estar errado. Não, pode estar errado. Muitas pessoas podem estar fazendo errado. E a porta é estreita, fazer todo o esforço possível. O que seria essa porta estreita? Vamos pensar, por exemplo, na situação de muitas de vocês. Vocês estão dando os primeiros passos na vida profissional. Estão já se formando, ou já estão formadas. Veja, a porta estreita, às vezes, significa recusar algumas oportunidades que podem ser rápidas para crescer profissionalmente, mas são mentira, são uma injustiça. Certos atalhos, por exemplo, na vida, numa empresa. E eu não penso só em coisas espetaculares, não só, sei lá, uma pessoa que é corrupta, desonesta. Não, basta uma pessoa deixar de ser ela mesma, por oportunismo. Imagina o risco de uma pessoa que, para ascender profissionalmente, crescer, subir, vai se fazendo uma pessoa oportunista, menos sincera. Cuidado com a pessoa passar por uma porta estreita. Você precisa ser você mesma. E às vezes o caminho mais curto não é o caminho certo. Não, mas se eu fizer isso, eu chego antes. Se eu não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Não são argumentos. A porta é estreita. Também significa passar por uma porta estreita, manter a pureza de coração, de corpo, num contexto de relativismo. Talvez voltando àquilo que dizia o então cardeal Ratzinger, quer dizer, o que faz todo mundo? Será que não é melhor a gente não complicar muito a vida? Fazer o que faz todo mundo, ou o que faz a maioria? Tem um livro, acho que várias de vocês conhecem, talvez tenham lido, que tem um título provocatório, assim, chama Um Pijama para Dois. E é um livro escrito por um casal de autores, que eles contam, já estão casados há muitos anos, e eles contam vários exemplos, de antes de casar, de depois de casar. E tem um exemplo interessante, desses de entrar pela porta estreita, que é o de não se contentar com o que faz a maioria. Eu copiei aqui, são alguns parágrafos, mas está muito bem escrito. Inclusive, eu creio que, não digo que a autora não tenha talento, mas o autor é jornalista. A autora, não sei se é médica, mas o autor é jornalista, então, que jornalista escreve muito bem, escreve de uma maneira muito fluida. E tem lá um subcapítulo que se chama Como o autor se declarou a autora. Ou seja, como ele pediu ela em namoro, na verdade. Então, eu vou ler o que ele diz. Ele tinha acabado de se declarar, depois de enrolar muito, em uma fria noite de janeiro. Você vê que não era em Fortaleza, não tem fria noite nunca aqui, né? Isso acontece na Espanha. Uma fria noite de janeiro, e ela pôs a barra bem no alto. Ele havia dito previsível: só penso em você, você mudou a minha vida, adoraria sair com você e tal e qual.
e ela calada. Quando ele terminou, ela veio com o imprevisível. Não foi pelas beiradas. Leu a cartilha de cabo a rabo até os detalhes. Explicou a sua ideia de namoro exigente e de um casamento baseado na entrega absoluta. Concluiu com esta frase: ou você está disposto a viver assim, ou terminamos agora mesmo, enquanto é tempo. Aquela menina fina, moderninha e bacana, falava como uma matrona siciliana, das de antigamente. Diante de uma declaração... Olha, isso aqui acho que é importante vocês prestarem atenção no que... Você vê que aqui quem está falando é o autor. Diante de uma declaração tão valente, tão radical, o autor só conseguiu reagir de uma maneira, jogando-se aos seus pés. Pensou: está aí uma mulher que sabe o que quer. Tem um alto conceito de si mesma. Nunca encontrei outra igual. Então engoliu em seco e disse que sim, tudo bem. Atrás do escudo da sua pose, a autora batia os joelhos. E se não der certo? Pensava o tempo todo, mas aguentou como uma mulher. O truque foi não contar ao autor, até pouco antes de subirem ao altar. E a conclusão que eles tiram é muito interessante. Numa época em que a mulher foi derrubada do pedestal e convertida em uma bonequinha suja nas mãos do homem, ela precisa lutar pela sua dignidade e aprender a valorizar-se. E a melhor forma de fazer isso é ser muito exigente com o pretendente, sem ceder 1 milímetro. Ela só será tratada como rainha se considerar-se rainha. Simples assim. Claro que muitas vezes isso significa a porta estreita. Puxa, mas se eu não fizer o que... Não é melhor que fazer o que faz a maioria? Ou talvez um pouco menos do que faz a maioria? Com alguma restrição, quase pedindo desculpa. Entrar pela porta estreita. Claro, a gente poderia pensar em outros... Eu falei esse exemplo dos relacionamentos, da vida profissional, mas isso se aplica a tudo. São José Maria, que era muito prático, quando falava da luta, era muito prático, e ele dizia assim: é inevitável que haja dificuldades. Se não encontrássemos obstáculos, não seríamos criaturas de carne e osso. É natural que as coisas custem. E ao mesmo tempo, essa porta, que é uma porta estreita, é a porta que conduz à vida. A gente poderia colocar a vida com um V maiúsculo. E Jesus não está dizendo que a porta é fechada, que a porta é trancada, que é impossível passar, mas que exige o quê? Exige seriedade, exige esforço, exige decisão. O peregrino, ele se aperta para entrar lá na Basílica da Natividade, ele se agacha. Como Jesus também não entrou na nossa vida, na nossa história, na história dos homens, pelo caminho mais fácil. Ele quis entrar por um caminho difícil, ele quis ser pobre, quis nascer num presépio. Ele se fez um de nós, se fez igual a nós em tudo, menos no pecado, mas com muita dificuldade, e morre na cruz. Então, o caminho cristão não é um caminho fácil, é um caminho feliz. E acho que essa confusão dos dois conceitos é uma das coisas mais complicadas na vida. A gente pensa assim: bom, mas não basta fazer o que faz a maioria? Não é mais fácil fazer o que faz todo mundo? Senhor, são muitos os que se salvam. Veja, não é uma questão de facilidade ou dificuldade. Por exemplo, quando uma pessoa está discernindo a própria vocação, não é uma questão se uma escolha ou outra é mais fácil. Nós temos que fundamentalmente buscar aquilo que vai nos fazer mais felizes. E esse é o ponto. Mas existe um risco que sempre está à espreita. É pensar que a nossa vida já é difícil. E às vezes, isso se dá por quê? Porque a gente confunde o que nós somos com o que nós gostaríamos de ser. Às vezes, falando de uma maneira bem humorada, São José Maria dizia que o melhor negócio do mundo seria comprar as pessoas por aquilo que elas valem e revender por aquilo que elas pensam que valem. Imagina, sei lá, o mundo lá do esporte, lá, o jogador de futebol, ele pensa quanto que ele vale, sei lá,
R$10. E ele pensa que vale 10 milhões de dólares. Então, puxa, que negócio, na verdade. E às vezes a gente é um pouco assim. E concretamente no que nós estamos pensando, às vezes acontece que a gente olha para tudo isso e fala, não, eu entro pela porta estreita. Por quê? Porque, novamente, em função daquela questão de estatística, de média, a gente pensa, bom, mas se eu já faço mais que a média, com certeza eu estou ótimo, estou muito bem na fita, eu estou perfeito, eu estou garantido. Entrar pela porta estreita. Nosso Senhor não está falando só para os bandidos, não está falando só para a gente que está muito longe, ele está falando para cada um de nós. Estava falando para os seus discípulos também. Entrar pela porta estreita. E a gente não pode imaginar que basta ter tomado uma decisão na vida e que tudo vai dar certo. Não, a gente precisa, eu diria diariamente, a gente precisa vencer a nossa soberba, vencer o nosso apegamento às coisas materiais, que às vezes faz a gente transformar eles em ídolos, vencer a inveja. Tem um retrato às vezes desse descompasso, que aparece num escrito do São José Maria, que se chama Sulco. É o ponto 716 desse livro. Eu vou ler ele inteiro e depois a gente pode pensar um pouquinho e talvez adaptar. E é até interessante, porque não é um exemplo de uma moça, é um exemplo de um rapaz, não é de alguém que é um universitário que se achava uma boa pessoa, mas na verdade ele não era bom porque ele não aspirava a ser melhor. Esse é um conceito muito importante. Não merece o nome de bom quem não quer ser melhor. Pessoa que já está acomodada. Mas o ponto diz assim, ideologicamente, és muito católico. Agrada-te o ambiente dessa residência universitária. Eu não sei a história desse ponto, mas imagino que era uma residência universitária, talvez dessas que o Opus Dei tem em vários lugares. E ele gostava do ambiente, como a gente gosta, não sei, você gosta do ambiente daqui, eu me lembro quando conheci um centro do Opus Dei, eu gostava do ambiente. Agrada-te o ambiente dessa residência universitária. Pena que a missa não seja ao meio-dia e as aulas à tarde, para estudares depois do jantar, saboreando 1 ou 2 cálices de conhaque. Esse teu catolicismo, entre aspas, não corresponde à verdade. Fica em simples aburguesamento. Não compreendes que não se pode pensar assim na tua idade? Sai da tua poltronice. A gente já vai ver o que é essa palavra aqui, não é uma do dia a dia. Sai da tua poltronice, da tua egolatria, e ajusta-te às necessidades dos outros, à realidade que te rodeia, e viverás a sério o catolicismo. Ou seja, São José Maria está dizendo, aqui no final, que a porta estreita é levar as coisas a sério. Então, quem seria esse personagem? Não importa muito. Evidentemente, se não é um personagem positivo, não ficou nenhum traço de quem seria. Mas eu acho que pode ser cada um de nós. Pode ser cada um de nós que às vezes resiste e entrar pela porta estreita. Então é o que diz aqui. Pena que a missa não seja ao meio-dia. E alguns de vocês falam, qual é o problema da missa ao meio-dia? Acho que várias de vocês que são de missa diária assistem a missa precisamente ao meio-dia, porque é entre os 2 períodos. Claro, hoje é uma opção maravilhosa, mas não era assim quando o livro foi escrito. Por quê? Porque as missas vespertinas são uma coisa mais recente, são relativamente recente. É uma coisa que mudou na década de 50 do século passado. Por quê? Porque durante muitos séculos vigorou a norma que a missa era celebrada pela manhã. Entre outros motivos, porque o jejum eucarístico ele começava na meia-noite. E a pessoa tinha que ficar em jejum, inclusive de água, até a missa. Então imagina que uma pessoa não assistiria uma missa às 5 da tarde. Não tem quem aguente uma missa, não é verdade? Então, isso fez com que praticamente
fosse impossível celebrar a missa depois do meio-dia. Claro, tinha situações especiais, a missa do Natal. Então, adaptando para a nossa circunstância, o que esse rapaz queria? Ele queria uma missa fácil. Não é verdade que às vezes a gente gostaria até de ter no plano de vida, assistir a missa mais vezes na semana, desde que fosse fácil? Eu queria assistir, mas fica difícil acordar cedo. Ou então fica difícil ser ágil para conjugar o café da manhã com o jejum eucarístico, que hoje é só 1 hora. Puxa, mas daí significa que eu vou ter que acordar um pouco mais cedo, ou então que eu vou ter que sair de casa sem tomar o café, ir para o trabalho, ou para a universidade e depois tomar o café. Pena que não tem uma missa no meu condomínio, num horário flexível, num horário, por exemplo, que cada dia eu determino. Então eu ligo para o padre e falo, padre, hoje eu quero a missa a tal hora. Sim, claro. Pena que não seja assim. Aquele rapaz, ele não deixava de ir às aulas pela manhã, mas ele sonhava, pena que as aulas são de manhã. As aulas, se fossem à tarde, ele podia dormir a manhã inteira, não é verdade? Às vezes o que nos rouba a força é ficar sonhando. Pena que quantas forças a gente perde quando ao invés de entrar pela porta estreita, a gente fica, pena que os professores não ajudem, no caso do universitário, ou que os colegas não sejam melhores. Pena que essa porta é tão estreita. Se as coisas fossem mais fáceis, para a gente poder, não sei, voltando às aulas, imagino que nenhuma de vocês vai sonhar e estudar saboreando 2 cálices de conhaque. Até porque conhaque é uma bebida forte. Eu acho que depois que o cara toma 2 cálices de conhaque, ele não estuda nada, na verdade. Mas eu acho que o conhaque de antes podia ser o celular de hoje, na verdade. Não dá para estudar com o celular. Não dá para estudar ao mesmo tempo com notificações, todas ficam vibrando, na verdade. Sei lá, uma pessoa que está estudando calmamente, mas com alerta de gols ligado. Então sai um gol, será que foi do meu time ou foi contra o meu time? Será que... Então, claro, não dá, isso não é estudo. Mas a gente às vezes queria fazer essa adaptação. A gente queria abrir a porta estreita e ser um caminho que a gente pode passar a cavalo, sem problema. Não compreendes que não se pode pensar assim na tua idade? Que idade teria esse rapaz? De vocês? Sai da tua poltronice, da tua egolatria e ajusta-te às necessidades dos outros, à realidade que te rodeia, e viverás a sério o catolicismo. Eu falava para vocês que poltronice é um termo que descreve uma atitude muito concreta. Acho que a primeira coisa que a gente pensa na poltronice é um cara que fica refestelado lá na poltrona. Mas a poltronice é uma espécie de falta de coragem associada à preguiça. Não é só preguiça, nem só covardia. É uma espécie de combo. Preguiça mais covardia. E às vezes a gente não quer passar pela porta estreita porque a gente tem essa atitude. Nos horários, então a gente não quer se comprometer a acordar mais cedo. A gente não quer, por exemplo, entrar pela porta estreita no relacionamento com as pessoas. Por exemplo, a gente não quer ficar mal. Então, quantas vezes acontece que estão falando mal dos outros e a gente entra na conversa para não ser um pouco esquisito e a gente vai pelo caminho mais fácil, o medo de se comprometer. Será que a porta estreita não era a gente perder um pouco esses medos? Eu volto lá ao exemplo daquela moça, quando o rapaz se declarou para ela, que ela colocou alto, ou seja, ela fez uma aposta, ela foi corajosa, claro, ela podia perder tudo, podia botar tudo a perder, mas a gente precisa fazer isso, na vida precisa fazer muitas vezes isso. A porta estreita. Olha, se tem uma pessoa que levou a sério isso da porta estreita, é São Paulo. São Paulo, ele é um homem que está sempre
está sempre olhando mais, querendo chegar a Jesus Cristo. E falando disso, falando da meta, e falando a uma comunidade que era uma comunidade especialmente querida para ele, que eram os filipenses, ele abre um pouco o coração. Porque, claro, tudo isso que eu estou falando, talvez enquanto eu vou falando, eu mesmo vou pensando, é verdade, é verdade, é verdade, mas como eu posso conseguir isso? Como eu posso passar pela porta estreita? Como eu posso ter um coração grande que me faça não parar, não ter medo? E São Paulo conta, diz assim, ele está falando da meta, que é chegar no céu, diz assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Ele quer alcançar aquilo que o alcançou. É interessante isso, porque São Paulo tinha sido alcançado na porta. Você lembra que Cristo encontra ele na porta da cidade de Damasco. Ele ainda, nessa época, era um perseguidor ainda. Então, se nós queremos chegar à meta, se a gente quer passar pela porta estreita, a gente precisa se deixar alcançar por Cristo. E ele continua, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, tantas coisas que já tinha feito, na verdade, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olhar para frente. Nós não podemos nos aposentar na vida. Sobretudo uma pessoa jovem. Se nós queremos passar pela porta estreita, significa que a gente precisa avançar. A gente precisa... não merece o nome de bom que não quer ser melhor. É interessante isso. Os santos foram pessoas que sempre olharam para frente. Não é que fossem pessoas de uma capacidade de aguentar muito forte. É pessoas que amaram muito. Passaram pela porta estreita, passaram pelas dificuldades. Por quê? Porque não paravam naquilo que faz a maioria, não se contentavam em fazer o que faz todo mundo. Eles olhavam para a meta que é Cristo. Tem uma coisa bonita na vida do São José Maria, que aconteceu na véspera do dia que ele ia celebrar as bodas de ouro de sacerdócio. Foi uma coincidência que ele celebrou o dia 28 de março de 1975, quando fazia 50 anos que ele tinha se ordenado padre. Naquele ano caiu a Sexta-feira Santa. Então, esse dia ele não celebrou. No dia que ele fez as bodas de ouro sacerdotais, é um dia que não há missa, Sexta-feira Santa. E na véspera, ele estava pregando uma meditação, na verdade estava fazendo oração em voz alta, e ele, falando com o Senhor, dizia uma coisa bonita, dizia assim, ao cabo de 50 anos, estou como uma criança que balbucia. Eu estava com 70 e tantos. E ele se via como uma criancinha. Estou começando, recomeçando em cada jornada, e assim até o fim dos dias que me restem. Faltavam menos de 3 meses. Ele ia morrer em junho. Sempre recomeçando. O Senhor assim o quer, para que não haja motivos de soberba nem de nécia vaidade em nenhum de nós. Sabe uma coisa muito importante para a gente passar pela porta estreita? A gente sempre recomeçar. Quantas vezes forem necessárias. Como dizia São Paulo, eu não cheguei à meta. Eu esqueço o que fica para trás, eu olho para frente. E se eu tropecei, eu levanto e continuo. Veja, essa ideia da porta estreita às vezes pode até nos assustar um pouco. Mas a gente pode lembrar de uma outra porta. Eu falava que a porta do céu é estreita, porque Jesus falou que a porta do céu é estreita. Mas você lembra que a gente diz que Nossa Senhora é porta do céu? Olha que interessante. A porta do céu é estreita, mas no céu nos espera a nossa mãe. E é mais fácil a gente saber que a gente está sendo esperado por uma mãe tão carinhosa. Então, vamos pedir a ela que a gente tenha essa certeza, a gente tenha essa lucidez e a gente tenha essa determinação. Tantas vezes eu tenho
lembrado para vocês daquela jaculatória, que aqui cabe, me parece, entra como se fosse uma luva. Luz para ver, força para querer. Nós temos que ir para o céu, não é verdade? Luz para ver. O caminho, não importa o que faz a maioria. Importa o que Deus espera que a gente faça. Luz para ver, lucidez. E força para querer. E saber que na porta do céu, que é estreita, nos espera uma mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.